turma, na aula de hoje nós vamos falar então sobre os polígonos. Bom, existem três condições básicas para que uma figura seja um polígono. Quais são elas? A primeira, ser formada apenas por linhas retas, ou seja, se eu tiver uma figura desse jeito aqui, ó, a gente já sabe que ela não é um polígono. Ela pode até ter alguns lados retos, mas se tiver um lado só formado por uma curva, já não é um polígono. A segunda condição para ser um polígono é que seja uma figura fechada, ou seja, que não tenha nenhum buraco em aberto. Ou seja, essa figura aqui não pode ser um polígono. Essa figura aqui não pode ser um polígono, porque nenhuma delas estão com os seus lados totalmente fechados. E também é necessário que ela possua apenas uma região. Então, além de ser formada por linhas retas, além de ser uma figura fechada, ela tem que ser formada apenas por uma região. Ou seja, essa figura aqui, ela não é um polígono. Ela é toda fechada, ela é formada apenas por linhas retas, mas possui duas regiões. Ou seja, essa região aqui e essa região aqui. Portanto, ela não pode ser um polígono. Uma figura que seja assim não pode ser um polígono, porque ela tem várias regiões. Tem essa região, tem essa e essa. Não pode ser um polígono. Então, obedecendo essas três condições, a figura pode ser tratada como um polígono. Ok? Sabendo da condição de existência do polígono, nós agora podemos classificá-los conforme suas propriedades. Então, nós podemos ter um polígono equilátero, ou seja, ele possui todos os lados com a mesma medida. Então, a gente pode ter aqui um polígono que tem todos os lados com os mesmos valores. Nós também podemos ter um polígono equiângulo, que é um polígono que possui todos os ângulos com a mesma medida. Então, ele pode ter aqui um polígono que todos os ângulos são iguais, embora os lados não sejam todos os mesmos valores, por exemplo. E nós temos os polígonos regulares, que são aqueles que são equiláteros e equiângulos simultaneamente. Ou seja, eles, além de possuírem os ângulos com os mesmos valores, eles possuem todos os lados com os mesmos valores. Então, todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais, fazendo com que eles sejam chamados de polígonos regulares. Nós temos o quadrado como um polígono regular. Todos os seus ângulos são iguais e todos os seus lados são iguais. Nós temos o retângulo como um polígono regular. E assim por diante, diversas figuras. Temos um pentágono regular, o hexágono regular. Enfim, diversas figuras que são regulares, tá bom? Agora, continuando, a partir disso nós também podemos calcular o número de diagonais de um polígono. O que são diagonais? São as linhas que ligam os vértices da figura. Então nós podemos aqui, olha, nesse caso eu coloquei um exemplo simples, né? Um pentágono, então ele possui uma quantidade pequena de diagonais. E eu estou traçando todas as diagonais diferentes existentes. Aqui, ó. Nós temos então um pentágono A, B, C, D, E, que possui um total de 5 diagonais. Como é que nós podemos fazer para calcular a quantidade de diagonais? Bom, nesse caso foi simples, eu pude desenhar, mas se eu fizer um polígono de 20 lados, com certeza vai ficar muito mais difícil de calcular no desenho a quantidade de diagonais desse polígono. Portanto, nós temos uma fórmula que nos ajuda, que fala o seguinte, que diagonal é igual a n, que é a quantidade de lados da figura, que multiplica n menos 3 sobre 2. Nesse caso, o polígono é um pentágono que possui 5 lados. Então, nós teremos D igual a N, que é 5, que multiplica N, que é 5 menos 3, dividido por 2. Nós teremos, então, 5 vezes 5 menos 3, 2, dividido por 2, que vai dar o resultado 5, como nós encontramos no nosso desenho. Então, é plenamente possível alcançar o resultado do número de diagonais de uma figura a partir da fórmula que nós estamos apresentando aqui no quadro. Essa fórmula vai facilitar bastante o nosso trabalho, os nossos estudos aí ao longo dessas próximas aulas.
Também podemos aí classificar os polígonos conforme algumas características importantes que eles possuem e nomeando-os através disso com os conceitos de polígonos convexos ou polígonos côncavos. Portanto, baseados aqui no nosso quadro, nós podemos classificar os polígonos convexos como todos aqueles em que, se nós desenharmos algum segmento de reta dentro desse polígono, todo o pedaço desse segmento de reta estará contido dentro da figura. Como nós temos o exemplo aí, o retângulo, um retângulo marrom, que eu desenhei um segmento de reta branco dentro dessa figura. E nós temos aqui, olha, todo o pedaço desse segmento de reta está contido dentro do retângulo. Por outro lado aqui, olha, nós temos também outro exemplo de um triângulo, que eu desenhei um segmento de reta que também está todo contido no interior da figura. Já o polígono côncavo é aquele polígono em que, se você traçar um segmento de reta que tem início e fim dentro do polígono, é possível que você possa traçar algum segmento em que ele passe, nem que seja um pedaço, por fora da figura. Então aqui no caso dessa estrela, nós temos aqui um exemplo de um segmento branco em que tem início e fim dentro da figura, mas ele passa por fora da figura em um de seus pedaços. E esse polígono em formato de seta também. Nós temos o início e o fim dentro da figura, porém, um trecho desse polígono está ali do lado de fora da figura em si. Então, essa classificação aqui através do segmento de reta é muito fácil para que nós possamos reconhecer os polígonos aí em relação se ele é convexo ou côncavo. Dando continuidade, nós também podemos falar sobre a relação entre os ângulos internos e externos do polígono. Bom, aqui como exemplo eu coloquei um pentágono em que nós temos os ângulos internos, né? Todos nós conhecemos os ângulos internos, mas também nós temos os ângulos externos. Quais são esses ângulos externos? Bom, eles são formados aqui pelo prolongamento de um dos lados da figura. Então nós temos aqui o prolongamento, e esse prolongamento forma um ângulo externo que eu estou pintando aqui de branco. Nós temos aqui então todas as figuras possuem ângulos externos e cada ângulo interno possui um par de ângulo externo. Agora, existe uma relação entre os ângulos internos e externos de qualquer polígono que é a seguinte: a soma do ângulo interno, vamos chamar esse vértice aqui de A, a soma do ângulo interno A com o ângulo externo, que eu vou chamar de Azinho, vai ser sempre igual a 180 graus. Isso porque esses dois ângulos juntos formam um segmento de reta que, por definição, é quem forma um ângulo raso. E o ângulo raso tem como medida 180 graus. Então, essa relação entre os ângulos internos e externos é sempre dessa forma. A soma do ângulo interno com o ângulo externo resulta no valor de 180 graus. Por fim, para encerrar aqui a nossa aula, nós vamos falar sobre a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono. Bom, nesse caso aqui, nós podemos verificar o seguinte: aqui nós temos um polígono com 4 lados, portanto 4 ângulos, e nós queremos saber qual é o valor da soma dos ângulos internos desse polígono. Nós temos então aqui a fórmula que diz em que a soma é igual a n-2 vezes 180. Bom, considerando isso, vamos aplicar essa fórmula em cada uma das figuras da seguinte forma: n, como eu disse para vocês, é o valor que representa a quantidade de lados que essa figura possui. Então nós teremos aqui n, que no caso vai ser 4, menos 2 vezes 180. 4 menos 2 é igual a 2, então 2 vezes 180, que vai ser o resultado da soma, que dá um total de 360 graus. Então o polígono que tem 4 lados possui como resultado da soma dos seus ângulos internos o valor de 360 graus. Já quando nós tratamos de um pentágono, ou seja, um polígono que possui 5 lados, nós, aplicando a fórmula, teremos 5 menos 2 vezes 180. Então, 5 menos 2, 3. 3 vezes 180 dá um total de 540. Então, se eu somar todos os ângulos internos desse pentágono,
nós encontraremos o resultado de 540 graus. Essa fórmula pode ser aplicada em qualquer polígono e através dela nós iremos conhecer o valor da soma de todos os ângulos internos dessa figura. Nós ficamos então por aqui nessa aula de hoje. Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.